Boa noite, meu nome é Verônica, sou aluna do curso de Licenciatura em Química aqui na UTF-PR do campus Londrina e hoje a gente está aqui para apresentar o nosso PCC de Probabilidade Estatística. Bom, para esse PCC a gente vai gravar uma aula e essa aula vai ter como objetivo compreender conceitos de média e de desvio padrão na estatística descritiva e também as suas aplicações. Bom, como primeiro conceito, eu quero apresentar para vocês o que é a média. A média é como se ela fosse o ponto de equilíbrio de um conjunto de números. É como se a gente juntasse vários números, várias amostras e tentasse chegar num único resultado. Esse resultado vai representar a nossa média. Então, como que a gente calcula essa média? Para calcular essa média, a gente usa uma fórmula. Essa fórmula ela é composta por x barra, que é a notação que a gente usa para a média, igual a x1, x2, x3, xn, dividido por n. O que seria isso? N seria o número de amostras. E x1, x2, x3, xn podendo ser variáveis tanto contínuas como discretas. Bom, explicando de uma forma mais fácil para vocês entenderem. É como se numa sala a gente tivesse 50 alunos. Esses 50 alunos têm as suas respectivas alturas. O João pode ter 1,50, a Maria pode ter 1,60 e a Ana pode ter 1,40. Um exemplo básico. Esse número de alturas vai ser o nosso x1, x2 e x3. E o número de pessoas que a gente conseguiu capturar essas alturas vai ser o nosso n, que é o nosso número de amostras. Bom, fazendo então um exemplo para que vocês consigam entender melhor. Com essa fórmula, a gente consegue, por exemplo, chegar na média das notas da turma MA84A na prova de Química. Digamos que João tirou 6,5 na sua prova. Maria tirou 5,4 e Ana tirou 1. Esses valores seriam o nosso x1, x2 e x3. Aqui nós temos 3 amostras, então seria esse o nosso n, o nosso número de amostras. Bom, somando esses valores então, a gente chega em 12,9 dividido por 3. Fazendo essa divisão, a gente chega em 4,3. A nossa média de notas da turma seria então 4,3. Continuando então no conceito de média, eu acabei de explicar para vocês a média aritmética simples. Agora eu vou apresentar um outro conceito que seria da média ponderada. O que é a média ponderada? A média ponderada é quando a gente atribui peso a valores. Esse tipo de média é muito usado tanto em provas de faculdade quanto em vestibulares, por exemplo. Digamos que você é um aluno que está tentando passar em medicina. E no seu vestibular, o conteúdo, a matéria de biologia tem peso 5. Com isso, você entende que, se você se dedicar melhor à prova de biologia, você vai conseguir uma nota melhor no final, porque o seu resultado vai ser multiplicado por 5. Isso pode te garantir uma vaga na faculdade, por exemplo. E é assim que funciona a média ponderada. Bom, para esse tipo de média, a gente utiliza a seguinte fórmula. X barra, que é a notação que a gente usa para média, igual x1, que é o valor, vezes P1, que é o peso, e assim consecutivamente. Mais x2, que é o valor, vezes P2, que é o peso, mais xn, que é o valor, vezes Pn, que é o peso. Tudo isso dividido pelo número de amostras, que seria P1 mais P2 mais Pn, também quantas amostras foram adquiridas. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou apresentar para vocês essa tabela. Nessa tabela foram apresentadas 3 provas, essas 3 provas suas respectivas notas, e essas notas têm os respectivos pesos. A P1, por exemplo, tem peso 2. Nessa prova, o aluno tirou 9,5. Isso quer dizer que esse 9,5 vai ser multiplicado por 2. Na P2, o aluno tirou 8. Esse 8 vai ser multiplicado por 3. E na P3, o aluno tirou 5. E essa nota vai ser multiplicada por 2. Com essa tabela, a gente entende que a P2, então, tem um nível de importância maior. Se o aluno garantiu uma nota boa na P2, consequentemente, no final, ele também garante uma nota maior, porque essa nota vai ser multiplicada por 3. As outras duas vão ser só multiplicadas por 2. Como vai funcionar isso, então, na prática? Então, vamos lá. X barra, notação da média, igual 9,5 vezes 2
mais 8,8 vezes 3, mais 5 vezes 2. Com isso, a gente divide por 3, que são 3 provas, e a gente chega na média de 17,6. Aqui a gente pode falar que o aluno adquiriu uma média de 18. Boa noite, galera. Tudo bem? Me chamo Henrique, sou estudante aqui do curso de licenciatura em Química da UTFPR Campus Londrina, e eu vou estar falando um pouquinho hoje a respeito do desvio padrão. Pessoal, para a gente entender melhor o desvio padrão, vamos pensar um jogo de dardos, certo? Jogo de dardos. Pense que a média seria o número principal, o número que junta todos esses dardos em um único número só, certo? O desvio padrão, ele vai medir a variabilidade, ou seja, o desvio que esses dardos estão tendo em relação a esse ponto central, em relação a esse elemento que a gente quer, tá? Isso é muito usado em indústria, para você medir o peso, para você medir a qualidade, para você ver se está saindo muito do padrão, se está dentro do padrão, né? Então, se a gente tem ali um desvio padrão alto, isso significa que alguma coisa está dando errado, né? E aquilo está saindo do padrão estabelecido ali pela indústria, etc. No exemplo na meteorologia, né? A gente pode medir esse desvio padrão ao longo, por exemplo, de um ano. Então, a gente vai ter ali determinada cidade, ela vai ter essa mudança climática durante esse tempo, e a gente pode ver ali quanto tempo fica mais quente, mais frio, certo? Então, isso aqui é um conceito amplamente usado em diversas áreas, tá? Da ciência, da indústria e do nosso cotidiano. Então, ele mede o quanto os dados de um conjunto, né, estão espalhados em relação à média, que é o exemplo que eu expliquei para vocês dos dardos na parede. Então, a média seria o nosso elemento central, e o desvio padrão ele vai medir exatamente isso, né? O quanto esse conjunto de dados, números, né, estão espalhados, ou seja, estão dispersos em relação à média, que é esse nosso elemento central. Como a gente vai estar calculando esse desvio padrão, né? A gente tem uma fórmula, tá? Que S é igual a raiz quadrada da soma de n igual a 1, xi menos x barra ao quadrado, tudo isso dividido por n menos 1. Tá, a gente vai abrir essa fórmula, tá? E a gente depois vai fazer exercícios para entender melhor ela, porque ela demanda um passo a passo, tá? Para a gente chegar nesse resultado, para a gente chegar no S. Então, explicando um pouquinho do passo a passo agora, né? Primeiro a gente calcula a média, que a nossa colega Verônica falou mais cedo, que é dado pelo x barra. Depois a gente calcula devido cada ponto em relação à média. Então, a gente vai calcular aqui o xi menos o x barra, certo? Quarto passo é elevar cada desvio ao quadrado, certo? Depois a gente soma todos esses desvios ao quadrado, divide pela quantidade de dados, menos 1, então seria 1 sobre n menos 1, e depois a gente tira a raiz, certo? Isso, como eu falei, falando assim fica meio confuso, mas a gente vai fazer alguns exercícios e esse passo a passo aí vai ficar mais claro conforme a gente for fazendo, certo? É um conteúdo muito importante, e pesquisa científica ele é fundamental, certo? E é muito importante a gente entender essa relação dele com essas disciplinas, Bom, agora para a gente conseguir fixar um pouquinho mais o conteúdo, eu vou resolver com vocês alguns exercícios de média aritmética simples e de média ponderada. Então, vamos lá? Bom, para o primeiro exercício, é o seguinte. Um aluno
ele precisa calcular a pureza média ponderada de uma amostra. Essa amostra, ela é formada por duas frações diferentes de compostos. Sendo eles, então, o primeiro com 96% de pureza, que representa nesse exercício 70% de massa total dessa amostra. Já o segundo tem 88% de pureza e representa nessa massa total apenas 30%. Bom, esse é o exercício e com esse exercício a gente vai resolver ele passo a passo. Eu vou explicar para vocês 4 passinhos para a gente conseguir resolver esse exercício. Então, para o primeiro passo, a gente vai entender um pouquinho da fórmula da média ponderada. Como eu já havia explicado para vocês antes, a fórmula da média ponderada ela é composta por x barra igual. Aqui a gente vai usar apenas duas, x1 e x2, porque a gente tem duas amostras aqui, né? X barra, que é igual a x1 vezes P1 mais x2 vezes P2, tudo isso sobre P1 mais P2. Aqui seria então o nosso N, né? Que é o nosso número de amostras. Essa parte aqui é igual ao nosso N. E a parte de cima, o valor e o seu peso, o valor e o seu peso atribuído. Bom, para esse primeiro passo, é só apresentar a fórmula. Vocês tendo a fórmula, vocês agora têm que substituir os dados encontrados aqui no nosso exercício na fórmula, que é o nosso passo 2. Então, o passo 2 é fazer essa substituição na fórmula para que a gente consiga resolver esse exercício. De dados, a gente tem, então, 96% de pureza e 70% da massa total na primeira amostra e 88% de pureza com 30% da massa total. Bom, com isso, eu só vou anotar aqui no cantinho, então, esses dados. 96
e 88. E 70 e 30. Ao decorrer da fórmula, ao decorrer da conta, eu indico vocês sempre ir anotando no cantinho os dados que a gente obteve do exercício, para que assim a gente nunca se perca, né, na nossa continha, nunca esqueça o número pelo caminho, porque isso daqui é muito importante para que no final a gente consiga obter o nosso resultado esperado, né? Porque às vezes a gente não anota e na hora que a gente vai preencher na fórmula, a gente acaba anotando um númerozinho errado ou invertendo, e isso acaba ocasionando, né, no nosso número final não ser o mais correto. Então é sempre bom a gente ir sempre anotando no cantinho, fazer um asterisco, para a gente não se perder. Bom, agora substituindo na fórmula, para a gente substituir, a gente tem que transformar esses dois números aqui, que são percentuais, em números decimais. Para a gente transformar esses números percentuais em decimais, a gente tem que fazer uma continha muito básica, que é só... Eu vou fazer aqui no cantinho porque... para ficar mais visível, que é só a gente fazer o número sobre 100, porque o percentual é sempre um número sobre 100, né? Aqui a gente vai fazer uma divisão, né? 70 dividido por 100, que vai dar 0,70. E aqui embaixo eu vou fazer o com 30. Seria 30 sobre 100, que seria 0,30. Também é sempre bom a gente ir anotando para a gente não esquecer e fazer tudo bem certinho, né? Bom, agora, então, substituindo na nossa fórmula. Nossa fórmula vai ficar x barra igual. O nosso x1 é o nosso primeiro valor, que é 96%. 96, né? Aqui a gente pode... O 96 a gente vai fazer ele, então, vezes o peso que a gente atribuiu a ele, que seria o 70%, o nosso 0,70 que a gente transformou ali em cima. Primeira amostra. A nossa segunda amostra, então, seria o nosso primeiro valor, que seria, então, os 88%. 88. Mais, quer dizer, que é vezes, não é mais. Vezes o nosso 0,30, que é o peso que a gente atribuiu a eles, né? Isso a gente vai fazer sobre 0,70 mais 0,30. Bom, esse foi o nosso segundo passo, que foi substituir na fórmula. Agora, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é, então, a gente fazer as multiplicações da fórmula. Bom, então, aqui, ó, primeiro, x barra. A nossa primeira multiplicação, ela é o do 96 vezes 70. Aqui a gente já pode fazer direto. Então, 96 vezes 70 vai dar 67,2. Isso somado à nossa segunda amostra, que seria, então, 88 vezes 30. 88 vezes 30 vai dar, então, 26,4. Isso sobre 0,70 mais 0,30. Se você tem 0,70 centavos mais 0,30, no final você tem R$1. Então, aqui a gente também tem 1. Só que, independente do resultado aqui de cima, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, no final, a gente nem precisava ter colocado o 1 aqui embaixo. Mas só para ficar melhor visível para vocês, e vocês entenderem um pouco mais, eu coloquei. Só que aqui a gente vai fazer direto, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, fazendo essa somatória, a gente chega no resultado final de 93,6. Esse 93,6, então, é a nossa média de pureza do exercício que a gente precisava ter chegado. Esse foi o primeiro exercício que eu resolvi com vocês. Ele é de média ponderada.
No próximo exercício, eu vou resolver um bem simplesinho de média aritmética simples, para a gente também conseguir fixar melhor esses dois conteúdos que vocês aprendam com maior clareza. Então, agora, vamos resolver um exercício de média aritmética simples. Para esse exercício, eu peguei uma questão bem simplesinha para a gente entender. Um técnico ele mediu 3 vezes o pH de uma solução de sabonete líquido. Sabonete líquido que eles estavam fazendo lá no laboratório deles. E com essas 3 amostras de pH, ele adquiriu os 3 seguintes resultados, que foram o primeiro pH teve 5,8, o segundo pH foi de 6. E o terceiro pH que foi medido foi de 5,9. Aqui a gente já pode formar... Aqui a gente já pode fazer a nossa tabelinha das 3 amostras de pH. E também a gente vai resolver esse exercício passo a passo com vocês para que ele fique bem claro. Então vamos resolver esse exercício passo a passo também, seguindo a nossa dinâmica do outro exercício. Para o passo 1, a gente vai entender a fórmula da média aritmética simples. A fórmula da média aritmética simples é x barra igual a x1 mais x2 mais x3 mais xn, n número de valores que a gente adquirir, tudo isso dividido por n. O que é isso? É os valores, a soma dos valores dividido pelo número de valores. Aqui, então, seria a soma do primeiro pH, segundo pH e terceiro pH, dividido pela quantidade de pHs que foram obtidos. Então, substituindo aqui na fórmula, que seria o nosso passo 2, a gente vai obter x barra igual a 5,8, que é o nosso primeiro pH, mais 6, que é o nosso segundo pH, mais 5,9, que é o nosso terceiro pH, isso dividido pelo número de amostras de pH que a gente obteve, que é o 3. Essa, então, é a nossa fórmula que a gente vai calcular agora. Passo 3. No passo 3, vamos fazer, então, a soma dos nossos valores. Vamos pegar nosso x barra e vamos somar o 5,8 mais 6 mais 5,9. Quando fazemos a soma desses 3 resultados, a gente obtém o resultado de 17,7. Isso será dividido por 3, que é o nosso passo 4.
fazer, então, a divisão para chegar na média final. Quando dividimos 17,7 por 3, chegamos no resultado de 5,9. O que seria então esse 5,9? Esse 5,9 é o pH médio da nossa fórmula. Ele foi obtido através de 3 medições de pH, então chegamos num pH de 5,9. O pH de 5,9 é um pH mais ácido. Para um sabonete líquido, que é o que a gente estava analisando, não é um pH bom. Por quê? Um pH mais ácido pode ocasionar em irritações na pele. Para quem tem dermatite, pode ocasionar numa floração da dermatite, numa pioração da dermatite. Então, para um sabonete líquido, esse resultado aqui não foi bom. Então, se a gente estivesse num laboratório, por exemplo, e estivesse analisando essa fórmula, esses pHs, aqui a gente então teria que descartar, infelizmente, esse sabonete, porque não ficou de acordo com o que a gente espera, né? Não seria um sabonete bom, então. Então, esse foi o nosso exercício de média aritmética simples, com uma análise também do resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido essa parte de média aritmética simples e de média ponderada. Agora a gente vai falar um pouquinho de desvio padrão, como segunda parte Boa dessa noite, aula. pessoal. Então, vou dar continuidade aqui na nossa aula. Vou estar explicando agora o conteúdo de desvio padrão, tá? Vamos ver, eu já expliquei a teoria e agora a gente vai dar continuidade com um exercício bem prático relacionado à nossa área. Então, o nosso exercício vai ser em relação a uma concentração de uma solução, tá? Em que eu vou passar o contexto para vocês, então. Imagine que você laboratório e precisa preparar uma solução de hidróxido de sódio. NaOH. Com uma concentração específica. Com uma concentração específica. Então, a gente está em laboratório, a gente precisa preparar uma solução de hidróxido de sódio, certo? E a gente precisa que essa concentração tenha uma a gente precisa que essa solução, tenha uma concentração específica, certo? Então, a gente tem várias amostras e eu vou terminar de escrever aqui pra gente. Então, você faz 5 medições da concentração final. Da concentração
concentração final. Em mols por litro a menos parênteses. E obtém seguintes valores. Ponto. Isso. Então a gente está no laboratório, certo? E a gente precisa de uma solução de hidróxido de sódio numa concentração específica. E a gente faz medição de 5 amostras diferentes, né? Então, ela vai estar passando para a gente o valor dessas amostras. Primeira amostra é 0,102. Segunda amostra, 0,098. Terceira amostra, 0,101. Quarta amostra, 0,099. E quinta amostra, 0,100. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é calcular o desvio padrão dessas amostras para a gente ter uma ideia do quanto o nosso resultado está disperso, certo? Então, o primeiro passo para a gente calcular o desvio padrão é a gente fazer o que a nossa colega já explicou, que é a média, certo? Então, aqui eu vou fazer o cálculo da média. A gente vai estar calculando o primeiro passo para a gente achar o desvio padrão no cálculo do nosso exercício, é a gente achar a média, que a colega Verônica explicou anteriormente. Então, como a gente já sabe, a média é dada por essa expressão, x barra, certo? Aí aqui eu já vou fazer direto, beleza? Que eu tenho isso, x barra é igual aqui os valores das amostras, né? 0,2 mais 0,098 mais 0,101 mais 0,099 mais 0,100. Tudo isso dividido pelo nosso número de amostras, certo? Que a gente já sabe que é 5. Então, já trouxe a conta pronta aqui pra gente, certo? Não ficar perdendo tempo. Isso aqui vai ser igual a 0,500 dividido por 5. Então, isso vai dar pra gente uma média, né? Um valor médio de 0,100 mols por nosso exercício. Agora a gente vai fazer o segundo passo. O segundo passo está relacionado com o desvio em cada ponto. Então a gente tem as nossas amostras, a gente vai calcular o desvio fazendo o x inicial menos o nosso x barra, que seria a nossa média, e elevar tudo isso ao quadrado para a gente ter valores positivos. Ok? Então, me acompanha. Segundo passo. É de costume a gente montar uma tabela, tá? Para a gente poder visualizar isso de uma forma melhor. Então eu vou estar passando a estrutura da tabela e vocês seguem. Então a gente vai ter o x, que é os nossos valores das nossas amostras. E aqui a gente vai ter o que seria o desvio em cada ponto, né? Que é o x inicial, xi,
menos a nossa média. Que aí vai ser o x barra. Esse número a gente leva ele ao quadrado para a gente sempre conseguir valores positivos nele, certo? Então, vou fazer a conta de 1 para a gente ter mais ou menos a ideia de como aplica, né? Então, aqui a gente tem 0,102 menos a nossa média, né, que é 0,100. 0,100. Isso aqui a gente leva tudo ao quadrado. Se a gente jogar esse valor aqui direto na calculadora, a gente vai obter um resultado de 0,00004. Né? Perdão, mais um 0, 0,4. Beleza? Ou, se você quiser colocar em notação científica, fica 4,12345 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Então, eu vou estar passando os valores já direto para a gente evitar ficar fazendo essa conta, porque é basicamente a mesma estrutura em tudo. Tá? Então, vocês abrem a calculadora de vocês, valor inicial menos média, né? Abre parênteses, valor inicial menos média, e eleva isso ao quadrado e você vai ter o desvio em cada ponto. Tá? Então, eu vou estar passando aqui os valores. Vai ser... Isso. Beleza, pessoal. Então, agora que a gente já tem a estrutura da nossa tabela, a gente pode estar somando esses valores, tá? Então, eu vou passar a anotação para vocês agora, que seria o nosso terceiro passo. Vou fazer aqui em cima para ficar melhor de visualizar. Aqui o terceiro passo. Some os quadrados do desvio. Então, a gente vai ter essa anotação aqui, certo? Que vai ser somatório de x i menos x barra ao quadrado. Então, a gente basicamente vai somar todos esses valores aqui, tá? E eu já fiz essa conta pra gente também ter que ficar perdendo tempo calculando. Então, esse valor é igual a 0,000010, tá? Que é a somatória, como eu já falei, de todos esses valores aqui.
Beleza. Somado o valor do quadrado, aí a gente vai calcular a variância, que seria o nosso quarto passo. Acompanha comigo aí, gente. Então, o nosso quarto passo é cálculo da variância, mais conhecido como S ao quadrado. Beleza. Como que a gente faz esse cálculo da variância, tá? Então vai ser S quadrado, né? Eu vou passar a fórmula aqui para vocês. É igual ao somatório, né? De xi menos x barra ao quadrado, que foi o nosso passo 2, dividido por n menos 1. Quem que é n? N é o nosso número de amostras. No caso aqui, 5 amostras, beleza? Então, tendo continuidade aqui na conta, né? A gente tem aqui o nosso número aqui vai ser 5 menos 1, é o nosso número de amostras. Isso aqui é igual a 0,00010 divididos por 4, que é igual, deixa eu fazer aqui embaixo que vai ficar melhor. S ao quadrado é igual a 0,0000025. 0,000025. Número muito pequeno, né, pessoal? Aí, o nosso quinto e último passo, tá? Vai ser basicamente o cálculo do S. Então, calcular o desvio padrão. Tá, então, para a gente calcular o desvio padrão, a fórmula dele é S igual a raiz quadrada de S ao quadrado. Certo? Então, a gente basicamente vai tirar a raiz quadrada desse número. Eu já vou colocar aqui direto, tá? Que vai ser raiz quadrada de 0, raiz quadrada de 0,25. Então, S é igual a 0,00158 mols por litro. Pessoal, agora aqui, né, para a gente entender melhor o resultado do nosso desvio padrão, que foi 0,00158 mols por litro. Esse número está bem próximo da nossa média, bem próximo do nosso x barra, né? E o que isso indica para a gente? Ele indica uma boa precisão no preparo das soluções. Então, o método que está sendo usado, que você está usando ali no laboratório, para preparar as soluções ali de hidróxido de sódio, ele está bem coerente com o desvio. Então, assim, ele não está muito longe da média, que seria ali o nosso alvo central. Então, está correto. Beleza? Vamos para mais um exercício aí, usando outro exemplo na área da química. Pessoal, então aqui trazendo mais um exemplo, tá? De desvio padrão. Dessa vez eu trouxe um exemplo para a gente de uma área da química, que é a química orgânica, tá? Nessa área a gente costuma muito fazer relatório. E nesse relatório a gente inclui esse dado, que é o desvio padrão, né? Que é essa dispersão dos dados, né? Então, quanto mais longe, né, esse número estiver da minha média, pior está o meu acerto. Quanto mais perto da minha média, melhor está sendo ali o meu acerto.
tá? Então, aqui, eu estou trazendo um exemplo, né, de uma síntese de éster, beleza? Que a gente faz muito no laboratório, tá? Então, o que a gente quer aqui? A gente quer determinar o desvio padrão dessa síntese. Então, a gente está lá no laboratório e a gente mediu 4 repetições, tá? Desse nível, dessa síntese de éster. Então, a gente fez o experimento 4 vezes, mediu as 4 vezes e constatou ali uma quantidade de éster na amostra, certo? Primeira amostra constatou 85%, tá? A primeira síntese foi 85% de pureza de éster, basicamente. Segunda amostra foi 88%, terceira amostra 82%, quarta amostra 87%. O primeiro passo, como a gente já viu e a gente já comentou também, é a gente calcular a média, que seria ali o nosso número ideal, tá ok? Então, a gente basicamente tem as quatro repetições, né? A gente soma elas, certo? E divide pela quantidade de repetições que foi 4. Soma, divide, então a nossa média ficou 85,5%. Então esse é como se fosse assim, o nosso número alvo, certo? O número que a gente tem que se aproximar ou chegar próximo. Então se o nosso desvio padrão estiver muito longe desse número, ele está muito ruim, a gente tem que melhorar, tá? Se estiver próximo, tá legal, tá? O segundo passo aqui é a gente calcular o desvio ao quadrado. Então, calcular o quanto cada valor de cada amostra está longe dessa média, tá? E como é que a gente faz isso? A gente tem o nosso x inicial, que é basicamente o valor da amostra, né? Menos a nossa média elevado ao quadrado. Por que a gente leva ao quadrado? Para a gente não ter valores negativos, tá? Porque não faria sentido a gente ter um desvio negativo, certo? Então, eu já meio que deixei tudo pronto aqui pra gente. Então, a primeira amostra, 85 menos a média, que é 85,5 elevado ao quadrado, deu 0,25. A segunda média, 88 menos a segunda amostra, 88 menos 85,5, deu 6,25. A terceira, 82 menos 85,5 ao quadrado, 12,25. E a quarta, 2,25. Tá. Tendo esses valores, aí o nosso próximo passo agora é somar esses valores, certo? Então a gente faz aqui a somatória deles e a gente chega nesse valor aqui de 21, tá? Então o nosso desvio padrão, ele tem a somatória dos desvios aqui está dando aproximadamente 21. Agora a gente vai calcular a variância. O que é a variância? É a quarta etapa para a gente estar achando ali o desvio padrão, que é o S ao quadrado, certo? A variância vai nos mostrar o quanto esses valores estão dispersos, certo? O quanto eles estão variando. O próprio nome é meio que autoexplicativo, né? Então, somatória de xi menos x barra ao quadrado, que foi o que a gente fez no passo anterior, dividido por n menos 1. N, número de amostras, menos 1. Então, 21 dividido por 4 menos 1, 21 dividido por 3. Igual a 7. Beleza. Nossa variância é igual a 7. Só que para a gente achar o desvio padrão, a gente precisa tirar esse número do quadrado, tirar ele do quadrado. Então, a gente tira a raiz dele e a gente chega nesse valor de 2,646%, tá? Que eu já multipliquei por 100. Esse valor aqui, ele não é muito bom, tá? Então, ele ficou meio longe, né, da nossa média ali. Então, ele mostra que está tendo alguma coisa errada ali na nossa síntese, provavelmente impureza, controle de temperatura, todas essas variáveis aí que a gente consegue controlar em laboratório. Ok? Espero que tenha entendido. Esse foi o nosso APCC. Muito obrigado.